Olá, olá, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Promovendo Saúde neste mês de outubro. Hoje é dia 24, segunda-feira, e eu estou antecipando um dia muito especial para todos nós, sem exceção. Nesta terça-feira, dia 25, é o Dia Nacional da Saúde Bucal e Dia Nacional do Dentista. Você querendo ou não, gostando ou não, você vai viver experiências, eu espero que positivas, indolores, com o seu dentista, porque o nosso sorriso diz muito como estamos. E eu adoro, quem já me conhece sabe, fazer muitas comparações com a higiene bucal e a higiene mental, porque nem sempre foi óbvio escovar os dentes todos os dias. Mas, se você escova o dente todo dia, aliás, já coloca aqui no chat, você que está nos acompanhando no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu estou atento aqui a todas as mensagens, tá? E vou trazer sua participação na primeira oportunidade. Você escova o dente todo dia? Parece meio óbvio, né? Mas nem sempre foi assim. Então, eu vou chamar aqui um convidado muito especial, que é cirurgião dentista e criador de um gel oral chamado Desplaque, que é revolucionário, mas já já nós vamos falar sobre isso. Então, doutor Éder Gonzaga, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito feliz em poder divulgar e elucidar algumas coisas para tornar a vida de vocês mais feliz, mais saudável e com menos problemas. Exato. Éder, é engraçado que dente é uma coisa que a gente só lembra quando dói. A saúde, no geral, a gente só vai se atentar quando acontece algum problema. Há mais de 30 anos, você escolheu a área da saúde bucal para desempenhar o seu talento. Hoje ainda é difícil convencer as pessoas a algo relacionado à saúde bucal? É muito difícil mudar hábitos. Então, por exemplo, você cruza seus braços sempre da mesma maneira, você toma banho. Se você for ver como é que você toma banho todo dia da mesma maneira, levanta da cama da mesma maneira e escovar o dente também é da mesma maneira. Então, da maneira que você aprendeu, da maneira que você acha que é daquela maneira que fica. E nem sempre é o certo, nem sempre é o correto, nem sempre é o ideal. Então, mudar os hábitos é a coisa mais difícil que tem na vida. Então, talvez a gente possa mostrar aqui algumas maneiras para você melhorar aquilo que você já sabe. Então, existem hábitos bons, hábitos ruins. Aquilo que tiver bom continua, e aquilo que a gente conseguir melhorar ou mostrar para vocês como é que melhora, tem que mudar essas coisinhas, né? E nós vamos falando sobre isso no decorrer da live. Éder, gosto muito quando você fala sobre a questão dos hábitos. Antes de continuar, eu quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando pelo LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Essa live ficará gravada e ela é de utilidade pública. Sabe por quê? Éder, eu busco muitas referências na história para entender por que temos resistências a algumas coisas. Como a minha área é a da higiene mental, quando eu descobri que há 300 anos uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família, aí eu falei, é isso, porque se hoje é óbvio escovar os dentes todos os dias, há 300 anos não era. Então, esse hábito ele foi sendo construído, doutor Éder, ao longo do tempo. Por isso que eu fiz a provocação aqui dos dentes à mente, o que ambos têm a ver com autocuidado. Porque a gente sabe que quando as pessoas estão com pressa ou correndo, elas pulam a escovação, não é? Sim, sim. Se tiver muita pressa, realmente pula a escovação. Ou na hora do almoço, né? Escovei de manhã, vou escovar à noite. E você tem que lembrar de uma coisa: as bactérias, elas não tiram um minuto de folga. Adoro, vamos falar sobre isso. Então, as bactérias, qual que é o intuito dela? Crescer e multiplicar. E elas estão no melhor laboratório que existe
para elas crescerem, porque é úmido, temperatura sempre estável, e você é um laboratório de crescimento. Então, cada vez que o paciente fala assim, eu escovo, passo fio dental um dia sim, um dia não. Eu falei, nossa, justamente no dia que as bactérias estão crescendo, né? Porque no dia que você não passa, você acha que elas não cresceram, né? E então não existe isso. As bactérias crescem todos os dias, 24 horas por dia, grudadinha no seu dente. Então, se você negligenciar, se você não escovar certinho, ponto para elas. Você é quem acaba perdendo a batalha. Doutor Éder, qual é a parte do corpo mais cheia de bactérias? Infelizmente, é a boca. Né? Só para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos 700 famílias de bactérias na boca da gente, só que somente 350 são conhecidas. Porque para você conseguir fazer com que elas cresçam fora da boca, precisa ter a alimentação e produtos exatos para cada bactéria, cada família de bactéria. Então, elas não conseguem viver, elas só conseguem viver na boca da gente. Então, a gente sabe que elas existem pelo DNA, você consegue diferenciar 700 tipos diferentes de DNA, e se você for mexer com RNA, com 6% de diferenciação, chega-se a 19 mil famílias de bactérias na boca. Então, e tem que lembrar uma coisa, as bactérias já estavam aqui antes da gente chegar. Na verdade, nós que invadimos o mundo delas. Então, e elas estão presentes no corpo inteiro da gente, pele, cabelo, olho, ouvido, cada uma tem uma especificidade. E na boca temos essas 700 famílias, onde 350 são conhecidas, e são elas que elas vivem em um equilíbrio, um equilíbrio baseado em comida. Então, se você mata uma, as outras, sobra mais comida, as outras crescem. Então, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com produtos que matam as bactérias. A gente não pode matar a bactéria, a gente tem que controlar as que são ruins. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo. Se a gente criar um remédio, um medicamento que acabe com as bactérias do seu intestino, em 3 dias você morre. Porque existem bactérias boas e ruins. Na boca, a mesma coisa. Excelente. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão conectados conosco. Tem um rapaz que está fazendo aqui uma pergunta muito fora de contexto, então eu quero só lembrar vocês que a nossa live de hoje, do Promovendo Saúde, é sobre higiene bucal. E o que isso tem a ver com saúde mental. Porque você pular uma escovação de dente, você não está fazendo apenas mal para sua saúde bucal. A falta de autocuidado, doutor, diz muito sobre nós. E eu tenho levado isso, doutor, com muito carinho a muitas empresas, e é impressionante como as pessoas se chocam quando se dão conta de que estão escovando menos o dente, que estão tomando banho mais rápido, sabe? O Ibrahim, lá no Instagram, ele diz, precisamos pensar em um antivírus bucal. Essas bactérias que você comentou, doutor, é importante reforçar, as bactérias não tiram férias. Não. Dia e noite, noite e dia, durante a semana toda, elas não tiram. E elas já, as bactérias, a gente precisa delas. Por exemplo, isso vocês podem olhar no Google depois e pesquisar. Enxaguatórios bucais, né? Enxaguatório bucal, onde está escrito lá, mata 99,9% das bactérias. Isso é um perigo, porque mata as boas e mata as ruins. Então, existem bactérias que são fundamentais na manutenção, por exemplo, da nossa pressão arterial. Se você mata essas bactérias, você tem um descontrole da pressão arterial, porque elas produzem um nitrito e um nitrato que são específicos para a manutenção da nossa pressão arterial. Então, não pode ter uma coisa antivírus, a gente não pode, a gente tem que aprender a conviver com elas. A gente tem que saber como controlar
E se você tiver em desequilíbrio, como é que você conserta até atingir o equilíbrio? O equilíbrio significa 700 tipos de bactérias vivendo na sua boca em harmonia. Aí a Carla Tolomei, ela pergunta assim, ó, doutor, há muitas pastas dentais no mercado, como escolher a ideal? E aí ela já emenda a pergunta assim, ó, existem alguns dentistas que são contra o uso de flúor, qual a sua opinião? Há necessidade de uso de pastas dentais com flúor? Enfim. Então, o flúor já está provado por muitos artigos que ele tem uma ação muito boa contra a cárie. Então, o que o flúor faz? O flúor endurece o esmalte. O teu dente em contato, o esmalte em contato com o flúor, ele fica mais resistente aos ácidos das bactérias. Então, o flúor, por exemplo, para quem tem muita cárie, ele é fundamental. Ele é muito bom, tanto que já existe há muito tempo. Só que existem estudos que dizem que o flúor pode tomar o lugar do iodo. Ele é um produto que, entrando no seu corpo, ele vai procurar onde que ele se liga com facilidade para fazer as reações químicas dele. Então, ele se une mais, por exemplo, do que o iodo. Então, dizem alguns estudiosos que o flúor atrapalha, por exemplo, quem tem tiroidite de Hashimoto ou hipotiroidismo, o flúor acaba fazendo mal. Então, você tem que analisar tudo isso. Então, qual que é a melhor pasta? Se você não tem muita cárie e não gosta de flúor por algum motivo, você escova bem seus dentes, passa fio dental e come pouco açúcar, o flúor fica mais ou menos, se você já não gosta e ele não vai agir naquilo que precisa, porque você tem uma higiene muito boa, você pode ficar sem o flúor, né? Agora, se você não escova bem os dentes, tem uma alta incidência de cárie, toda hora está aparecendo uma cárie, e você não escova, daí vamos pular uma escovação, vamos pular a outra, talvez nesse caso o flúor seja indicado. Então, como dentista, é importante saber disso, né? Então, o flúor ele te ajuda, mas algumas pessoas não querem, não gostam de flúor. Então, existem pastas com flúor e pastas sem flúor. O teu dentista, de uma maneira mais particular, pode te indicar, dizendo, olha, no seu caso eu indico, ou no seu caso eu não indico. Então, com a quantidade de pastas que tem com flúor e sem flúor, eu acho que você deveria analisar junto com o seu dentista qual que seria a ideal para você. Doutor, olha só, antes da gente falar aqui de uma novidade, vamos só responder aqui o Ibrahim, que está perguntando. O Ibrahim está aqui, ele já falou que já foi escovar o dente. Espera aí que estou indo escovar o dente. A Edjane está dizendo que passou 2 anos na pandemia correndo na hora do almoço sem escovar os dentes. É normal isso, Edjane. A gente é que não tem coragem de assumir, né? Mas quem não está correndo ao longo do dia e que não tem tempo nem para escovar o dente depois do almoço, né? Porque se come na frente do computador, você acha que vai escovar o dente? Então, vamos falar a verdade. Aí, o Ibrahim então pergunta: para quem tem refluxo, se precisa redobrar os cuidados. Olha que interessante. Então, o refluxo, qual que é o problema? Eu estou falando o problema oral, né? Eu sou dentista, lógico que o refluxo traz vários outros problemas, e não só esse que eu vou falar sobre os dentes. O refluxo, o que acontece? O ácido que está lá para digerir seus alimentos dentro do teu estômago, por algum motivo, ele volta e segue o caminho ao inverso. Então, ele chega na sua boca. E o ácido que tem no teu estômago, o pH dele, a força que ele age é muito ácido, ele é muito poderoso. E acaba corroendo e dissolvendo o esmalte do seu dente. Então, se a tua boca tiver um pH que é o normal, que é o pH 7, que é o pH neutro, tá tudo certo. Abaixo de 5, as estruturas minerais dos seus dentes começam a dissolver. Se você, por exemplo, pegar
um dente seu jogado dentro do teu estômago, ele vai ser digerido depois de certo tempo, ele vai ser comido devido ao ácido. Então, a implicação primeira, quando você tem o refluxo, é o cuidado do desgaste. Os seus dentes ficam mais sensíveis, porque tudo que é mineral ele vai comendo. Então, vamos imaginar assim, vai comendo as paredes e vai chegando mais perto do nervo. E isso que faz com que fique sensível também o seu dente. Então, o refluxo, você tem que cuidar, você tem que ir ao médico para tratar isso, já que o dentista não consegue tratar o refluxo. E da parte odontológica, o que você vai fazer? Eu criei um sisteminha justamente para o refluxo. Por exemplo, eu estava com refluxo, e quando eu estava com refluxo, eu me senti muito mal, porque eu sou dentista, estava com um problema, e ele, no mundo odontológico, não existe uma solução. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar uma plaquinha, como se fosse uma plaquinha de clareamento, que cobre todos os dentes, e eu desenvolvi um gel justamente para ser colocado dentro dessa plaquinha para proteger o ácido do meu estômago, que foi para minha boca, para não atingir o meu dente. Então, foi dessa maneira, aliás, que pergunta melhor pergunta do mundo, para mostrar como é que foi o desenvolvimento desse meu produto, que chama Desplaque. Ele foi criado exatamente para cuidar dos meus dentes quando eu estava com refluxo. Olha só. Uau! Doutor Éder, bactérias não tiram férias. Para mim, essa frase, ó, até agora, a mais lacradora. Usando aqui o termo, né, da internet. Tem várias perguntas aqui. Eu vou pedir respostas rápidas para depois a gente falar um pouco mais do Desplaque. Porque, vamos lá, vamos por partes, Jack. Qual a quantidade, Vitor, qual a quantidade de pasta deve ser usada em cada escovação? É muito pouquinho, Vitor. Tipo assim, para criança, você coloca meio grão se tiver flúor, né? Você coloca meio grãozinho de arroz. Para adolescente, você coloca um grãozinho de arroz maior. E para adultos, com flúor, você coloca uma ervilha. Já as pastas sem flúor, você pode colocar à vontade, quando você quiser, que não tem problema. Perfeito. Aí agora... mais uma rápida para depois outras que eu sei que vão ser com um pouco mais de tempo. Quanto tempo usar a escova de dentes? Gente, a turma que está hoje aqui, ó. Então é o seguinte, Priscila, né? Priscila, é o seguinte, não é quanto tempo que você usa, o tempo de vida da escova de dente, ou quanto tempo que você tem que escovar a escova de dente? Tá valendo duas respostas para a mesma pergunta. Então vamos lá. Quanto tempo que você tem que escovar os dentes? Manter a escova de dente na tua boca? Depende da tua técnica, depende da tua habilidade. O que é importante, que eu falo sempre para meus pacientes, é que a placa bacteriana a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Então, como é que você sente? Quando você passa a língua no teu dente e tem algum dente que está áspero, enrugadinho, ali não está limpo. Então, você tem que escovar os dentes até que a hora que você passe a língua em todos os seus dentes e todos os seus dentes estejam lisinhos. É como se você estivesse lambendo o espelho. Tem que estar lisinho daquele jeito. Se não tiver, você tem que continuar escovando. Quanto tempo que dura uma escova de dente? As indústrias dizem que em torno de 3 meses você tem que trocar. Mas eu já li um artigo que mostra que a escova nova e uma escova mais velhinha, elas limpam mais ou menos da mesma maneira. Mas é sempre bom ter uma escova nova, com as cerdas em ordem, para que elas tenham uma ação melhor. Outro dia eu estava no Bradesco, doutor Éder, falando sobre saúde mental. E aí eu faço a comparação da higiene bucal, aí a turma entende, escova todo dia. Sempre foi assim? Não. E para a higiene mental, o que você faz? Cri, 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 o grilo, né? Aparece. E aí uma das executivas, ela comentou que escova os dentes 6 vezes por dia. Então.
Tem alguma contraindicação? Tudo depende como que você escova. Se você escova com a técnica correta, não faz tanto mal. Mas geralmente as pessoas não escovam com a técnica correta. E junto com o abrasivo das pastas de dente, você acaba desgastando onde não é para desgastar. Então, isso eu posso te garantir. Se você escovar 3 vezes por dia, muito bem escovadinho, não precisa 6. Só que eu, como dentista, eu prefiro 6 do que 3, desde que com a técnica correta. Oi? Tudo bem? Tudo bem. Deu um tilt aqui na internet. Tá. Mas escutaram? Conseguiu escutar o que eu falei? Você estava falando sobre 6 vezes. A quantidade em excesso é ruim? Não, então vocês não escutaram. Então tá bom. É assim, se escovar as 6 vezes com a técnica correta, de uma maneira certinha, você não vai fazer mal nenhum para o seu dente. Só que geralmente as pessoas não escovam com a técnica certa. E junto com o abrasivo da pasta, se você escovar da maneira errada, acaba se desgastando um lugar que não era para ser desgastado se tivesse feito com a técnica correta. E daí eu complementei dizendo o seguinte: se você escovar 3 vezes com a técnica certinha, experimentando, vendo se está tudo limpinho, passar o fio dental, lógico, pelo menos uma vez ao dia, com certinho em todos os dentes, não precisa dos 6. Agora, quer escovar 6 vezes com a técnica certinha? Pode escovar, não tem problema nenhum. Excelente. Nossa audiência está bombando aqui pelas redes sociais, doutor. E a Renata Santos, que foi a amiga que nos conectou, também está aqui conosco no Instagram. Obrigada, Rê. Falar de saúde bucal, doutor, é fundamental, porque parece tão óbvio, aí é óbvio que a gente vai ignorando, né? Eu me lembro, eu vou até pedir para o Vitor, que está nos ajudando aqui nos bastidores, colocar o comentário da Ana P. Rocha. Ela diz, por isso que a grávida acaba tendo mais problemas nos dentes. Doutor, eu me lembro quando eu engravidei, me disseram, cuida dos seus dentes antes. Sim. Existe alguma relação mesmo? Existe. O que acontece com a grávida? Quando ela está grávida, os hormônios mudam de concentrações, né? E ela fica com a gengiva muito mais reativa às bactérias. Lembre-se que 99% de todos os problemas que você tem na sua boca são causados por bactérias. Se elas não existirem, na verdade, não é se elas não existirem. Se elas não estiverem coladinhas no seu dente e só soltinhas lá, lembrando que cada gota de saliva tem 2 bilhões de bactérias, mas se elas estiverem lá na sua saliva, as 2 bilhões de bactérias soltinhas lá, livres e soltas, tá tudo bem. O problema é quando elas grudam no seu dente. E aí, o que acontece com a grávida? Se a grávida ela tem uma gengiva mais reativa com os hormônios, se tiver placa bacteriana, a gengiva dessa grávida reage, tem uma hiperreação, como se ela não tivesse grávida, não teria. Então, a grávida tem que realmente manter a saúde bucal com muito mais afinco, limpinho, para não ter o que a gente chama de gengivite gravídica. E a gengiva ela pode ir crescendo, e cada vez fica mais difícil de limpar. Então, vá ao dentista antes, ou nos primeiros meses, mantenha seu dente limpinho, fio dental, e não deixa placa bacteriana crescer na boca de grávida. Sabe que quando me disseram, me explicaram assim, você não vai ter tempo de ir no dentista depois, então cuida antes. E esse também. Não é? Éder, a Trícia pergunta se estresse pode causar refluxo ou bruxismo. Essa pergunta também veio parecida pela Carla Tolomei, querida amiga, pelo YouTube, para falar sobre bruxismo. A Carla também viveu experiências com burnout como eu. E eu me lembro, antes do burnout, uma das consequências do estresse foi o bruxismo. Sim, o bruxismo, bruxismo é um distúrbio multifatorial, né? Então,
a maioria das pessoas tem um bruxismo ou durante o dia ou durante a noite, mas o estresse, de qualquer maneira, só piora. Se você tem bruxismo e ainda é uma pessoa estressada, isso reflete nos seus dentes, né? E principalmente à noite. Tem gente que tem bruxismo diário, né, durante o dia, mas a maioria das pessoas ou tem apertamento, ou tem esfrega os dentes, pressiona os dentes, morde, e as pessoas elas dormem assim, numa posição que você não acredita, mas elas ficam com o queixo completamente fora da posição normal. Então, o estresse, lógico que pode causar refluxo, né? Porque você fica nervoso, você aumenta a quantidade de ácidos no estômago, né? Adrenalina, essas coisas, tudo pode piorar com o estresse. Ai, gente, ó, tem várias perguntas aqui. 2 pessoas foram escovar o dente, a Adélia e deixa eu ver quem mais. Eu perdi aqui uma outra pessoa. Agora, a técnica que o doutor explicou, ela é fantástica. Tem que estar lisinho. Então, é uma maneira, é a melhor maneira, né? Porque não interessa que loucura que você faça para escovar o dente, mas ele tem que estar limpo no final. E lembre-se de uma coisa: se tiver um lugarzinho que você nunca escova os seus dentes, por exemplo, atrás dos últimos dentes, ninguém liga atrás dos últimos dentes. Então, para as bactérias, a melhor coisa que você faz na tua vida é não limpar atrás dos seus dentes. E lá elas fazem a festa. Elas crescem com o cálcio da saliva. A placa bacteriana vira o tártaro, e que o tártaro facilita mais as bactérias da adesão bacteriana naquele lugar, e só vai piorando. Então, naquele lugar, você vai ter gengivite, depois você vai ter periodontite, e lembre-se, as bactérias estão querendo que você não escove nem um passe dental. Então, tem que ver jogo de quem que você vai jogar, se é ao seu favor ou ao favor dela. Deixou de escovar, deixou de passar fio dental, elas crescem, elas estão ganhando. Excelente. Deixa eu ver aqui uma coisa. A live ficará gravada. Comendador Charles Santos Oficial, super explicativo. Renata Santos, a nossa querida amiga, eu acho que escovava errado, porque machucava a minha gengiva. Doutor, essa pergunta da nossa amiga Renata, ela serve para todos nós. Eu vejo muita gente que está com raiva, escovando rápido, como se a gengiva fosse responsável por algum problema seu, não é? Mas, de novo, eu falo, carinho. É tudo questão de hábito, né? A pessoa, como ela está habituada a escovar de um jeito, ela nem sabe se é certo ou errado, mas a hora que ela está escovando o dente, ela não está prestando atenção no dente. Ela já está pensando, daqui a pouco eu vou ter que levar meu filho na escola, vou pegar o Uber, eu tenho uma apresentação para fazer. Tipo assim, ninguém fica prestando atenção da maneira que toma banho, porque a gente já faz isso há tanto tempo. Então, nesse minutinho, talvez, a gente tivesse que prestar um pouquinho mais de atenção naquilo que a gente está fazendo, né? E tirar essa ansiedade de começar o próximo programa antes de terminar esse. Quer dizer, vamos viver o momento. É um momento de escovar o dente? Escove o dente. É um momento de tomar café? Tome café. É um momento de chamar Uber? Chama Uber. Não dá para ficar nessa loucura. Não dá para ficar nessa loucura de você não estar em nenhum lugar, porque você está sempre no outro lugar. Quem diria que você, numa segunda-feira, ia conhecer um dentista tão fantástico como o Dr. Éder? O que nós estamos falando, que algumas pessoas falariam sobre, parece que eu já ouvi isso relacionado à meditação, à respiração. Sim, a forma como nós fazemos as coisas mais simples mostram muito como está a nossa saúde mental. Éder, aqui tem uma pergunta ótima. Escova elétrica se faz mal, Gabi Duarte. E a Márcia Lima pergunta sobre fio dental. Deve ser usado quantas vezes ao dia? Tá, então vamos lá. Escova elétrica. Eu sempre usei escova elétrica porque é muito fácil, né? Então você pega lá e... Só que isso, gente, é minha opinião e eu vou dar uma resposta do que aconteceu comigo. Todas as pastas, quer dizer, a maioria... Acho que eu posso falar todas as pastas. 99% das pastas
Metade do tubo delas é areia moída, que é sílica desidratada ou outro tipo de abrasivo, que é um abrasivo que ajuda a limpar. Então, a escova elétrica, minha opinião, ela tem uma velocidade muito grande e ela acaba pulando os buraquinhos onde geralmente as bactérias ficam e acabam forçando o colo do dente, porque o colo do dente é mais redondinho. Então, onde ela pega, com aquela velocidade doida lá, junto com os abrasivos, o que aconteceu na minha vida? Eu tenho os dentes todos desgastados e esburacadinhos por causa das escovas elétricas que eu usei na minha vida. Então, o que eu aconselharia você a fazer? Escova com a sua escova normal, com a técnica correta. Se tiver tempo, depois eu posso até mostrar como é que eu faço e indico para os meus pacientes fazerem. E pega a elétrica só para brincar um pouquinho. Sem pasta, sem nada, porque a união de velocidade com abrasivo come mais seu dente. E aconteceu comigo. Por isso que eu parei de usar escova elétrica. Perfeito. Doutor, a Carla disse dentista, psicólogo, né? Gente, quando vocês tiverem consciência das consequências de uma escovação nervosa, de um bruxismo, do que o estresse nos afeta, essa live estaria batendo agora 1 milhão de pessoas. Né? Doutor, vamos lá. A Cleo Bastos pergunta no Instagram: o tipo de creme dental e o tipo de cerdas da escova interferem na saúde dos dentes? Sim, de novo, é aquilo. Quanto mais dura a tua escova e mais abrasiva a tua pasta, com a técnica ruim, só vai piorar. Então, o que eu aconselho? Uma escova macia, técnica correta, e daí não precisa nem ter abrasivo a pasta, porque o abrasivo depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse produto que chama Desplaque. O Desplaque tem 0 abrasivo, que é uma pasta de dente com ativos naturais criados por mim, com aquele intuito, né, de tratar o meu refluxo. Então, o Desplaque não tem abrasivo, 0, não tem nenhum abrasivo. E mesmo assim, quando nós fizemos o primeiro teste para aprovação na Anvisa, o Desplaque limpou 17,5% melhor do que as pastas com abrasivo. Então, veja só, uau, não precisa de abrasivo para manter os dentes limpos. Então, técnica correta, escova pode ser macia e a pasta com menos abrasivo possível. O Vitor está colocando aqui na tela desplaque.com.br. Eu conheci o Desplaque, gente, num dia qualquer. Eu posso dizer que eu fiquei viciada no Desplaque, porque depois que você experimenta essa sensação de limpeza por várias horas, você não quer voltar para aquelas que tem um monte de areia. Só que isso eu só descobri experimentando, né? A Adélia, ela tinha dito aqui, ó, quanto mais estresse, mais força na escovação. E muitas técnicas, inclusive de presença, de mindfulness, falam sobre escovar o dente e tomar banho apenas, prestando atenção no movimento. Sim. Teve uma pessoa aqui que pediu para você explicar, doutor, a maneira correta de escovar. Tem Desplaque? Mostra para a gente também. Muitas pessoas perguntando se o doutor está no consultório, gente. Atendeu hoje milhares não, hein? Atendi várias pessoas. Então, olha só, olha o que eu vou fazer. Eu vou escovar o dente para vocês rapidinho, para vocês verem como é que é. Esse é o Desplaque. Desplaque, a tampinha você abre e fecha. Abriu, colocou, fechou. Porque é importante, porque eu tenho que explicar isso para cada paciente meu. Então, explicando de uma vez só para todo mundo, vai ser muito mais rápido. Eu vou começar a escovar o dente. Olha, você vai fazendo bolinha. Ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Assim? Não pode, não pode, não pode. Bolinha, bolinha. Então, você tem que concentrar. Vira para cá, faz bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Embaixo, mesma coisa, bolinha, 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 bolinha. Porque quando você faz bolinha,
as cerdas entram entre um dente e outro, que é onde as bactérias ficam. Agora, eu vou mostrar onde 99% de todo mundo erra e onde todo mundo tem o tártaro, que depois que começar a escovar desse jeito que eu vou te mostrar, não vai ter mais tártaro. E se escovar com desplaque, então, adeus tártaro, que é aqui, ó, essa parte de dentro, perto da língua, onde vocês vão colocar a escova em pé, aqui, ó, em pé. E aqui é o lugarzinho mais importante para manter limpo, porque é onde tem a saída de duas glândulas com bastante cálcio e é onde tem mais tártaro. Então, nesse lugar é onde você tem que escovar melhor. Então, bolinha em toda a região, aqui em cima, em pé, e aqui em pé, entrando pelo ladinho. E aí, terminou, passa a língua. Tá tudo lisinho. Aqui não tá. Bolinha nesse lugar. Ah, aqui não tá. Em pé, aqui. E aí, rapidinho, você consegue adquirir esse novo hábito. Então, enquanto você não adquirir esse novo hábito da bolinha e a escova em pé aqui, ó, você preste atenção no que você está fazendo. Depois que você adquirir esse novo hábito, daí você pode pensar no Uber, pode pensar em outra coisa, mesmo eu não recomendando. Mesmo eu não recomendando. Viva cada momento aquilo que você está fazendo. Pare de viver o que vai acontecer daqui a um pouquinho. Então, escova o dente, tome o banho, curta esses momentinhos, porque até adquirir o hábito. Depois a gente vê. Olha, doutor Éder, você está causando aqui uma comoção. A turma está amando. Deixa eu ver aqui. Amando a live. Regina Santos, ensina a técnica, por favor. Diz que está amando a live. Vejo, inclusive, uma pessoa muito ilustre aqui. Dona Luzia Spadiari, minha mãe. Ah, que legal. Perguntando essa escova o dente e passa fio dental toda vez. Ela pergunta: e quem tem sensibilidade? É a mesma pergunta da Ana Chaves, que tem sensibilidade e retração na gengiva. Teve tempo que ficava tempos escovando e com força. Doutor Éder, nós ainda não fizemos uma pesquisa em conjunto, mas o estresse contribui para a gengiva sensível, certo? Bruxismo. Então, o bruxismo e o apertamento, imagina, o teu dente está dentro do osso e você tem alguma coisa aqui fazendo, né, uma pancada. Então, esse tipo de bruxismo, esse tipo de apertamento, acaba enfraquecendo o esmalte da região que está pertinho da gengiva. E aí acontece uma coisa que chama abfração, que começa também, é como se fosse um desgaste ali devido à mordedura forte e a esse esfregar os dentes. Por isso que você tem que daí fazer o uso de plaquinhas para amenizar essa pressão durante a noite. Mas a sensibilidade é causada também por essa abfração e esse esfregamento, essa esfregação. E também, se você escovar os dentes com a técnica errada e com pastas com abrasivo, você ajuda a desgastar aquela região, que é a região da raiz. Então, quanto mais você escova, mais sensibilidade você tem. Então, tem que aprender a escovar na técnica correta, concentradinho, com pastas de dente com pouco abrasivo ou com zero abrasivo, que agora tem o desplaque. E se tiver que fazer o uso de pastas de dente que são anti-sensibilidade, preste atenção, porque elas também têm abrasivo. Então, elas tiram sensibilidade, mas desgastam o seu dente. Então, pastas com muito pouca abrasividade e desplaque eu recomendo, porque fui eu que desenvolvi, uso e vejo o resultado dos meus pacientes. E os meus pacientes que usam, eles relatam. Talvez aí tem que fazer uma pesquisa se são os componentes da pasta ou porque a pasta não desgasta a raiz, não piorando a sensibilidade, por não ter abrasivo. Doutor, tempo bom passa muito rápido, né? Nós já tínhamos que ter acabado a live, agora que eu vi que faltam 7:45.
Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta, mas eu vou pegar aqui a Sandra, ela fez uma pergunta interessante e eu ia lhe pedir para falar sobre isso. Doutor, engole a pasta de dentes, não tem problema? Desplaque, desplaque pode ser engolido porque só tem produtos naturais dentro da pasta, mas nenhuma pasta pode ser engolida. Vamos pedir, então, para o Vitor colocar o arroba do Desplaque, quem está levando a sério aqui o que a gente está falando, que nós precisamos de recursos atualizados, né, das coisas para a nossa saúde. Então, a pasta dental, como o doutor explicou, tem abrasivos que, dependendo da sua escovação, podem fazer mal, inclusive. Sim. E o Desplaque, a partir de uma necessidade sua, doutor, de refluxo, você desenvolveu há quanto tempo esse produto? Comecei praticamente junto com a pandemia, 2019, final de 2019. Muito bem. A minha mãe vem para cá esses dias, ela pode usar o Desplaque aqui. Agora, quem não vai, quem ainda não tem o Desplaque, é só entrar aqui na sua rede, certo? Certo. Posso usar, então, na Lua o Desplaque, porque eu não preciso de água, né? É um produto que eu posso usar até no espaço. Seria, né? Até no espaço, porque o astronauta ele é obrigado a engolir a pasta. Então, a pasta, geralmente, as pastas tradicionais, elas têm muita química, né? Muito produto químico lá dentro. E daí não faz bem você engolir. Não vai matar, não vai morrer engolindo um pouquinho, mas engolir todos os dias durante muito tempo, isso pode causar alguma coisa. Então, vamos repetir. A Regina Célia está perguntando qual o nome da pasta sem abrasivo? Desplaque. Desplaque, Regina. Aí a Márcia, mas a dúvida é, quando uso a placa para dormir, não fica resíduo de saliva na placa? Não é pior? Por exemplo, placa de bruxismo. Provavelmente ela está se referindo a isso. Então, a placa de bruxismo, quando você usa uma plaquinha de bruxismo, as bactérias que grudam no dente também grudam na sua plaquinha de bruxismo. Por isso que elas ficam com cheiro muito forte depois de algum tempo de uso. E o Desplaque, porque o Desplaque tem própolis, calêndula, chá verde, aloe vera e cranberry. Esses ativos naturais, as bactérias não gostam dele. Por exemplo, a bactéria não gosta de própolis. O própolis ele é um bacteriostático. E as bactérias, quando você coloca o Desplaque numa plaquinha, por exemplo, quem usa alinhador ortodôntico, o Desplaque é aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia, que é a ABO, justamente para colocar dentro dos alinhadores. Você coloca dentro do alinhador, coloca em cima e embaixo e vai dormir. Ela atrapalha a adesão da bactéria tanto nos dentes como no próprio alinhador. Então você acorda com a boca com hálito melhor e com sabor mais legal. E como ela não deixa a bactéria crescer nos seus dentes, quando você tira os alinhadores de manhã, seus dentes ainda estão lisinhos, porque não teve a oportunidade das bactérias crescerem durante a noite. Gente, eu não estou fazendo propaganda, não. Eu usei, sem querer, a Renata me recomendou o Dr. Éder, eu não sabia do que se tratava. Eu usei, viciei, e, de fato, depois que você experimenta algo que te ajuda a manter os seus dentes mais limpos, realmente você não vai querer outra coisa. Só que é o seguinte, né? Posso acrescentar uma coisinha que é muito importante? Lembra que eu falei que você não pode matar as bactérias assim? Vou matar todas, não pode. Sim. A gente tem que lidar com elas. E nós fizemos o primeiro estudo na Universidade de Guarulhos, com a professora Fabiane, e o que o Desplaque mostrou? É natureza brigando com natureza. O Desplaque, ele diminuiu a atividade microbiana, a atividade metabólica. É como se o Desplaque enfraquecesse as bactérias. Só que ele se mostrou seletivo. Ele enfraquece mais as bactérias que são ruins do que as bactérias que são boas. Isso aí a gente está fazendo os estudos na Universidade de Guarulhos para mostrar que ele funciona. Então, como é que é na prática? Você tem a gengiva sangrando, que isso não pode deixar ocorrer. Isso você não pode imaginar que isso seja normal. Gengiva sangrando
é perigo, porque as bactérias, já te falei, são 2 bilhões de bactérias na boca. Quando você tem um sangramento, elas entram nessas veias, nessas artérias e circulam pelo seu corpo. Só para você ter uma ideia, a boca é ligada a 57 doenças. Por exemplo, diabetes piora a gengivite, a periodontite, e a periodontite piora a diabetes. Então, não pode sangrar. Então, qual que é uma coisa muito clara que a gente tem nos nossos pacientes? O paciente tem os dentes, as gengivas todas sangrando, começa a usar o Desplaque, depois de 15 dias, 10 dias, o sangramento diminui a quase zero. Então, boca sangrando é sinal de alerta, não pode sangrar, a gengiva não pode sangrar. Sangrou, você tem que procurar dentista, você tem que mudar a maneira de você escovar o dente, você tem que começar a passar fio dental, diminuir açúcar. O açúcar faz com que as bactérias cresçam, elas vivem do açúcar. Então, tá com problema? Coma menos açúcar. Não coma chocolate. Comeu chocolate, vai escovar o dente, vai enxaguar a boca. Então, tua boca não pode sangrar. E essa é uma das grandes vantagens que eu vi no uso do Desplaque. As bocas ficam sadias depois do uso dele. Sou prova disso. E não estou ganhando nada para falar isso, hein, gente? De verdade. Não é publi. 2 frases que vocês não podem esquecer daqui. Bactérias não tiram férias. Essa eu amei, doutor. E gengiva sangrando é um perigo, não é normal. Doutor Éder, tínhamos combinado meia hora, já estamos chegando a 50 minutos. Amanhã é o Dia Nacional do Dentista e Dia Nacional da Saúde Bucal. Então, vá descansar. Receba aqui a minha profunda gratidão pelo seu tempo conosco. O maior prazer. O convite para todos conhecerem o Desplaque, porque, de fato, cuidar da sua saúde bucal é prova de amor, é autocuidado. Então, não descuide disso, não é, doutor? Sim. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? O dentista, ele faz 5%. Ele te fala, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Mas a bactéria está na tua boca e ela está lá 24 horas por dia crescendo na sua boca. O dentista, não adianta ele limpar uma vez ou 2 vezes por ano. Você vai ficar com os dentes limpos durante 1 vez ou 2 vezes por ano. Você tem que ter seus dentes limpos 365 dias por ano. 2 vezes por ano de limpeza ou 1 vez por ano de limpeza não é suficiente. Você tem que tomar a dianteira, tem que tomar a responsabilidade para você e manter os seus dentes limpos. É onde as bactérias mais... É o caminho de entrada no seu corpo. Toda vez que sangrou, pode ter certeza, as bactérias entraram na sua corrente sanguínea e aí sai o seu sistema imunológico nem louco, pegando todas, mas e se não pega uma? E se uma para, por exemplo, numa valvulinha do teu coração, endocardite bacteriana, miocardite, é muito sério o negócio. Ninguém liga, porque a coisa mais normal do mundo é a gengiva sangrar, mas não pode. Não, é como se você tivesse um corte aqui, você vai cuidar, você vai proteger, vai colocar band-aid, vai fazer tudo. Só que a boca está sangrando o dia inteiro, a bactéria está lá. É o lugar que mais tem bactéria no corpo humano, praticamente. E você deixa sangrando. Não pode, tem que cuidar. Eu vou escovar o dente e já volto. Doutor, muito obrigada. Maior prazer. Se eu puder ajudar, eu estou às ordens. Excelente. Obrigada, doutor Éder. E você que está aqui conosco, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Essa live ficará gravada e se tudo que foi dito aqui, com muita leveza, muita brincadeira, fez sentido para você, compartilhe com quem você quer bem. Ela ficará gravada aqui no YouTube, você pode, como eu disse, compartilhar com as pessoas que você ama e quer bem. Amanhã é o Dia Nacional da Saúde Bucal e Dia Nacional do Dentista. Se nós estivéssemos juntos, eu perguntaria, você escova o dente todo dia? Provavelmente você diria que sim, com muito orgulho. E aí eu devolveria. Nem sempre foi assim. Há 300 anos, uma escova de dente é usada por todos os membros da mesma família. É este autocuidado, é esta decisão diária que você também tem que ter com a sua saúde mental. Higiene bucal, nós já sabemos, está muito claro que precisamos escovar o dente e mesmo assim fazemos errado. Mesmo assim pulamos escovações, mesmo assim passamos fio dental só 1 vez por semana e olha lá.
E com a nossa higiene mental, é a mesma coisa, é decisão diária e individual. Como o Dr. Éder disse, o dentista cuida de 5% do seu dente. A sua responsabilidade atinge 95% todo dia. Terapeutas e psicólogos, a mesma coisa. Então, comece a pensar como você está higienizando a sua mente também. Se você está dormindo bem, se você está se incluindo na própria agenda com a sua higiene. Assim nós já vamos falando a mesma língua e espero que uma língua limpa. Nem falamos sobre isso na live de hoje, fica para a próxima. Muito obrigada, tá? Pelo seu tempo. Ótima semana e até o próximo Promovendo Saúde.